Olá, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai continuar com as nossas aulas de Química Orgânica e o nosso tópico de hoje são os compostos oxigenados. Mas o que são compostos oxigenados? Acho que o próprio nome já nos dá uma dica, né? São funções orgânicas que apresentam oxigênio na sua molécula, além do carbono e hidrogênio, né? Antes a gente tinha visto os hidrocarbonetos, que eram compostos só por carbono e hidrogênio, agora a gente tem o oxigênio também na molécula. E esse oxigênio, dependendo da maneira com que ele aparece na molécula, da maneira com que ele é colocado na molécula, a gente tem muitas funções diferentes, como os álcoois, né, os fenóis, os aldeídos, as cetonas, os ácidos carboxílicos, os ésteres e os éteres. Vejam bem, éster e éter são duas coisas completamente diferentes, só tem o nome parecido, certo? Então a gente vai estudar cada um deles com bastante cuidado para a gente poder entender essas funções e como que essas substâncias se comportam, tá certo? Começando pelos álcoois. Bom, o que é um álcool? Um álcool, todo mundo já sabe, todo mundo já viu um álcool, né? Principalmente os álcoois combustíveis, que nem, por exemplo, o que está no posto de gasolina, né? Que é o etanol, ou aquele álcool em gel que hoje em dia todo mundo desesperadamente corre atrás, não é isso? Mas para funcionar a gente sabe que tem que ser acima de 70%. Ou então as bebidas alcoólicas, não é mesmo? Então essas substâncias, todas elas são álcoois, né? E a maioria delas é do etanol. É lógico que não existem só o etanol, certo? Porque tem álcoois, que nem, por exemplo, aqueles utilizados para desinfetar umbigo de neném, por exemplo, que não é o etanol, é um outro álcool, certo? E qual que é a característica de um álcool? Um álcool tem um grupo hidroxila. O que é esse grupo hidroxila? É um OH ligado a um carbono saturado, que nem está aqui no cantinho, tá vendo? Ó? O OH ligado a um carbono saturado, porque se ele estiver insaturado, ou seja, se ele estiver com dupla ligação, não é um álcool, certo? É uma outra função orgânica chamada enol, que nós veremos mais para frente, tá certo? Mas como que eu utilizo o álcool? Bom, uma das maneiras com que se utiliza o álcool é como bebida alcoólica, certo? E como bebida alcoólica, tem gente que acha que o álcool é recente. Não, na realidade, olha só. A cerveja, por exemplo, ela surgiu na Mesopotâmia, né, região da Mesopotâmia, há mais de 6.000 anos atrás, certo? Olha só. O vinho surgiu na Ásia há mais de 9.000 anos atrás, gente. Olha só há quanto tempo que se tem vinho, né? Agora, o uísque já é uma bebida um pouco mais nova. Ele surgiu em 1494, né, na Escócia, certo? E essas bebidas, cada bebida, ela tem uma fonte diferente. Nem todas as bebidas são produzidas a partir da mesma fonte, certo? Que nem, por exemplo, a cerveja é feita da cevada, o vinho é feito da uva, o uísque é feito do malte. E aqui a gente tem uma tabela que mostra várias bebidas, certo? Várias bebidas, a sua matéria-prima, o seu teor alcoólico e de onde que tradicionalmente ela vem. Então a gente pode ver aqui a cachaça, né, ou pinga, né, que vem da cana-de-açúcar, que é produzida tradicionalmente no Brasil. Nós temos o absinto, né, que vem de uma planta Artemisia absinthium, né, da Suíça, que chega até 89% o seu teor alcoólico, né? O rum, que também é feito de cana-de-açúcar, só que o melaço significa que é aquele é mais queimado, aquele mais escuro, né? Desenvolvido em Cuba. Por exemplo, a champanhe e o vinho são feitos de uva. Qual que é a diferença? É que a champanhe é obrigatoriamente de uma região especial da França. A região de Champagne, eles têm uma marca registrada, então para receber esse nome, só se for francesa, senão é um espumante. Então, se você acha que você já tomou champanhe, tome cuidado, porque uma champanhe custa mais de 300, 400 dólares. Então, o que você deve ter tomado foi, na realidade, um espumante, certo? Os vinhos, né, principalmente da Itália, o conhaque, que é feito de gengibre, o saquê, que é feito de arroz, a vodka, que é feita de batata, né, de vários cereais, mas principalmente a batata. Então aqui, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem ver tranquilamente, com mais tempo depois, cada um desses materiais que dão origem à bebida, tá certo? Bom, mas o álcool ele funciona como? Eu tenho vários tipos de álcoois. Eu tenho o monoálcool, aquele que tem só um grupo hidroxila. Eu tenho o diálcool, aquele que tem dois
grupos hidroxila, e o poliálcool que tem mais de 3 ou mais grupos hidroxila, certo? Se eu tiver o grupo hidroxila ligado num carbono primário, né, ele é lógico, um álcool primário. Se o grupo hidroxila estiver ligado a um carbono secundário, é um álcool secundário e, lógico, se o grupo hidroxila estiver ligado a um carbono terciário, ele é um álcool terciário. Essa é a classificação do álcool, tá? Bom, mas como que eu vou dar nome num álcool, né? Como que eu coloco nome numa substância dessa? Bom, primeiro, é a mesma regra que a gente usa nos hidrocarbonetos, que foi proposta pela IUPAC, né? União Internacional de Química Pura e Aplicada, né? Então, são 3 partes: prefixo, parte intermediária ou infixo e o sufixo, certo? O prefixo, vocês lembram, a quantidade de carbono, né? 1 carbono é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, 5 é pent e sucessivamente. E as ligações: simples é an, dupla é en, tripla é in. Aí você tem 2 duplas de en, 2 triplas de in e assim sucessivamente. E o sufixo agora, não sei se vocês lembram, quando era hidrocarboneto, o sufixo era O, terminava tudo em O. Agora, como é álcool e se tem o OH, termina em OL. Vamos ver um exemplo? Olha só. Aqui eu tenho 3 exemplos. O primeiro aqui no canto, olha só, tenho 2 carbonos. É et, né? Se é só simples ligações, é an. É álcool? Lógico, olha aqui ó, o grupo OH aqui no canto, se tiver OH é o quê? OL. Então como é que ficou? Etanol, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no de cima. O que eu tenho? Eu tenho 4 carbonos. 4 carbonos é o quê? É but. Tem alguma dupla ligação? É tudo simples. Se é tudo simples, é an. É álcool? É. Então termina em ol, tá vendo aqui ó, o OH aqui? Só que tem um probleminha. Esse OH não está nesse carbono? Mas podia estar nesse, não podia? Então, se eu tenho posições, né, e opções de onde ele poderia estar, eu tenho que colocar o número. Lembra das regras dos menores números? Então, começo por aqui. Carbono 1, carbono 2. Então, no carbono 2 eu tenho o quê? Ol. Tá? Então, fica como? Butan 2-ol. Entendido? Aqui embaixo, se vocês forem ver, eu também tenho 4 carbonos. Então, fica but. Tenho só simples ligações? Fica an. Só que agora o grupo OH está onde? Não está no primeiro carbono no canto? Olha aqui, ó. O OH aqui nesse carbono, não é isso? Então, 1-ol. Como é que fica? Butan 1-ol. Perceberam a diferença? Então, é desse jeito que funciona. Tá? Entendido? Certo? Vamos ver se a gente vê mais um? Os fenóis. Os fenóis também são grupos que apresentam hidroxila, só que a hidroxila está num anel aromático. Lembra o que é o anel aromático? É isso aqui, ó. É uma cadeia fechada que tem simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla intercalado, certo? Então, o fenol, certo? É muito utilizado para veterinária ou medicina em produtos como desinfetantes, que nem, por exemplo, a criolina. Lembra que eu falei a criolina? A criolina é formada pelo ortocresol. O que é o ortocresol? É um fenol que tem um metil aqui do lado, certo? Então, o nome disso aqui seria metilfenol. Mas aí, como ele é importante, ele recebe um nome especial, ortocresol, tá? Então, a criolina é um fenol. E temos outros fenóis que também vão aparecer, né, mais para frente, tá? Até aí tudo bem? Então, essas são as duas funções que apresentam apenas o grupo hidroxila, certo? E aí vocês podem fazer as atividades tranquilamente, tá? Oi, aqui é o professor Ari e agora a gente vai falar de um outro grupo oxigenado que são os ácidos carboxílicos. Esses grupos oxigenados são muito importantes, certo? Primeiro, porque é um ácido orgânico, né? Não é que nem os ácidos que vocês estavam acostumados, que eram ácidos inorgânicos, né? Que eram fortes e terríveis. Não, os ácidos carboxílicos, eles são vários deles comestíveis, certo? Como vocês estão vendo nas imagens aí, que nem o vinagre, né? Que é um dos principais ácidos carboxílicos conhecidos. Nós temos ácidos cítricos que tem nas frutas, nós temos o ácido fórmico que está na formiga, não é isso? E eles têm todos a mesma característica. Os ácidos carboxílicos têm o grupo C, dupla O e OH. Vocês perceberam isso? Dupla O é o grupo carbonila, OH é o grupo carboxila. Então esse
grupo aqui é formado pela soma de dois grupos que vocês já aprenderam. Então, carbonila mais hidroxila dá carboxila. Juntou-se os dois grupos, juntou-se o nome, então ficou carboxila. Muitas vezes o grupo carboxila ele não aparece desse jeito, que é o jeito tradicional. Ele aparece do jeitinho que está aqui à direita, ó, COOH, que é feito exatamente para ferrar todo mundo, certo? Então, porque se você não estiver acostumado com essa visualização, você vai achar que se trata de outra coisa, mas não. Esse COOH, o CO, é nada mais nada menos que um ácido carboxílico, certo? Mas como que ocorre, né, a produção de um ácido carboxílico? Das maneiras que surge o ácido carboxílico é a produção do vinagre. O vinagre é nada mais nada menos que a oxidação do vinho. Vocês lembram do vinho lá da parte do álcool, né? Que ele é produzido através da fermentação da uva, não é isso? E aí você tem o vinho que é o etanol, certo? Então a matéria-prima do vinho é o etanol. O que acontece com esse etanol, né, com o vinho? Se você deixar ele aberto, ele vai virar vinagre. Como o povo fala, né? Nossa, esse vinho ficou na geladeira e avinagrou. Por que avinagrou? Por que ele azedou? Porque o vinho oxidou, né, uma reação de oxidação, se transformando em ácido etanóico ou ácido acético, que é o vinagre. E o que acontece? Como que isso funciona? Como que funciona essa oxidação? É simples. O vinho, ele tem a rolha, né? A rolha que é feita de cortiça, que não permite a entrada do oxigênio dentro da garrafa. Se você deixar esse vinho em pé, a garrafa ficando na vertical, o que vai acontecer? A rolha não entra em contato com o líquido e como a rolha é feita de um vegetal, ela vai começar a esfarelar. Consequentemente, entra o oxigênio e o vinho estraga. Por isso que as garrafas de vinho são guardadas na horizontal. Para quê? Para que o líquido sempre fique molhando a rolha e ela não estrague. Aí esse vinho pode ficar armazenado por dezenas de anos. Certo? Bom, mas como que funciona a oxidação? Bom, vocês estão olhando aqui que eu tenho o álcool, né? O etanol aqui, que é o vinho, e ele vai reagir com o oxigênio. Nessa reação, o que acontece? O gás oxigênio se quebra, certo? Ficando dois oxigênios separados. E o que vai acontecer com o álcool? Um hidrogênio que está embaixo se liga ao oxigênio e o outro hidrogênio também se liga. Fazendo o quê? Fazendo com que forme uma molécula de água, certo? Formou a água, o que acontece? Né? Esse oxigênio que sobrou, você percebe que vai sobrar duas ligações livres do outro lado, certo? Se sobrou duas ligações livres do outro lado, o que vai acontecer? O oxigênio se liga a elas, fazendo com que o etanol se transforme em vinagre. Olha só, tá vendo aqui, ó? Então, olha o grupo carbonila aqui e o grupo hidroxila aqui, ó. Formou o grupo carboxila. É desse jeito que o álcool se transforma em vinagre, através da oxidação do etanol. Ficou bem claro? Espero que sim. Continuando, como que é a nomenclatura dos ácidos carboxílicos? Mesma coisa também que os outros, só que tem uma pequena diferença. Aqui a gente coloca a palavra ácido antes de tudo. Então, antes do prefixo, antes da parte intermediária e antes do sufixo, eu coloco a palavra ácido. E no final eu tenho o quê? Óico como meu sufixo. Ó, eu coloquei aqui as duas maneiras com que o grupo funcional aparece, para que vocês possam perceber, né, e não se confundir com isso. Outra coisa importante é que quando a gente fala de ácido, quando a gente fala de éster, que a gente vai ver, existem muitas vezes que são substituídos os prefixos met de um carbono, por exemplo. Lembra que eu falei do ácido fórmico, que era o ácido da formiga? Na realidade, o ácido fórmico é o ácido metanóico. Só que o prefixo met muitas vezes é substituído pelo prefixo for. Então, metanóico vira fórmico. Assim como funciona no formol. O formol não é metanal, lembra que eu expliquei para vocês anteriormente na outra aula? O formol não é o metanal, por quê? O met foi substituído pelo for. Assim como o prefixo para dois carbonos, que é et, é substituído por AC. Por isso que muita gente conhece o vinagre por ácido acético. Ácido acético é nada mais nada menos que o vinagre, ou o ácido etanóico, certo? Então isso é uma coisa que vocês devem lembrar que às vezes aparece. Vamos ver uns exemplos?
Olha só, aqui eu tenho, aqui ó, tá vendo aqui? 2 carbonos, certo? ET. Simples ligações entre carbonos? AN. Olha aqui o grupo carboxila. O grupo carboxila termina em oico. Opa, mas se é ácido, termina como? Com ácido antes de tudo, né? Então fica ácido etanoico, certo? E aqui, ó, tá vendo aqui, ó, um carbono, MET, simples ligação, AN, grupo carboxila, oico. Só que como é ácido, coloca-se ácido antes de tudo. Tá vendo aqui, ó? O MET substituído por FOR, então ácido metanoico virou fórmico, certo? Aqui eu tenho mais alguns exemplos de ácidos mais assim avançados. Olha só, o grupo do ácido, tá vendo aqui, ó? Sempre o grupo do ácido no carbono 1, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, é pente. Tenho uma dupla ligação entre o carbono 4 e o carbono 5. Pente 4-en, porque é dupla ligação, né? Tá no 4 indo do 4 por 5. Então é 4-en e termina com oico, porque é um ácido. Se é ácido, coloco ácido antes de tudo. E olha esse aqui embaixo que interessante. Eu não tenho o grupo carbonila antes e depois. Eu tenho 2 grupos carbonila. Opa, se eu tenho 2, não vai ser oico mais. 2 é di, então vai ser dioico. Então vai ficar ácido. 1, 2, 3, não é prop? Tudo simples? Então ficou ácido propan. Só que são 2 grupos carboxila. Então ficou dioico. Entendido? Então ficou ácido propanodioico. Esse O é só para colocar para ficar mais bonitinho, certo? Se você colocar propan tracinho dioico também tá certo, tá? E essas são as maneiras com que nós resolvemos a nomenclatura de um ácido, tá bom? Espero que tenham gostado também. Bom, outro grupo, né, muito importante para a gente estudar é o grupo carbonila. O grupo carbonila ele é diferente do grupo hidroxila que a gente viu na outra aula. Olha só, o grupo carbonila, o que ele tem? Carbono ligado com dupla O. E se ele tem um carbono ligado com dupla O, ele não tem relação com o OH, que é o grupo hidroxila. E existem 2 substâncias que utilizam o grupo carbonila, os aldeídos e as cetonas. Os aldeídos, eles geralmente são utilizados para quê? Para conservar, como conservação, que nem o principal exemplo de aldeído, que é o formol, certo? O formol, ele é um aldeído porque ele apresenta o grupo carbono ligado ao oxigênio com dupla ligação, que é o grupo carbonila, certo? E olha só, qual que é a característica de um aldeído? Ele apresenta esse grupo carbonila no canto da molécula, ou no canto direito, ou ele vai aparecer no canto esquerdo, mas sempre no canto. Então vai estar num carbono primário. Então, para ser um aldeído, tem que ter o grupo carbonila no canto, certo? Tá? E outro exemplo, né, são as cetonas, que também apresentam o grupo carbonila. Só que o grupo carbonila ele fica pelo meio da cadeia. Por quê? Porque ele tem que estar ligado no carbono secundário. Então ele jamais vai poder estar nos cantos. Ele vai sempre aparecer pelo meio. Que nem, por exemplo, a nossa acetona. A acetona é um solvente orgânico. Então significa que os dois aqui têm funções diferentes, certo? A acetona, olha só porque eu mudei a posição do oxigênio, ele deixou de ser um solvente orgânico, né, que serve para dissolver as coisas, e ele serve para quê? Para conservar tecidos humanos, né, para conservar tecidos animais, que nem, por exemplo, os taxidermistas usam para fazer empalhamento, né, que nem colocar aquelas aves, aqueles animais nas paredes, não é mesmo? E as empresas de funerárias usam o formol para conservar o corpo do morto, né, para que não comece a soltar aquele líquido na hora que estiver fazendo o velório, não é mesmo? Porque é uma situação muito incômoda, ainda mais o cheiro, né, exalado é terrível, certo? Então o formol é para conservar tecido orgânico, né, sem vida. Mas tem pessoas que usam formol principalmente para pôr no cabelo. Né? E a gente sabe que isso não é uma boa política, ainda mais que o formol ele é proibido. Se eu não me engano, existe uma quantidade mínima só que pode se ter em produtos de uso em cabeleireiros, né? nesses lugares. Só que é lógico, sempre tem aqueles que vão agir de má fé e vão adicionar, né? E colocar mais
do que deveriam, certo? Entendido a diferença então entre aldeídos e cetonas? Aldeídos, grupo carbonila num carbono primário e cetona, grupo carbonila num carbono secundário, certo? Como é que funciona a nomenclatura? Mesma coisa que a gente usava no hidrocarboneto e mesma coisa que a gente usa no álcool. Prefixo, parte intermediária e sufixo. Qual que é a diferença? A diferença está só no sufixo, certo? Porque o aldeído vai ter o sufixo -al e o cetona vai ser um sufixo chamado -ona, certo? Então, como é que fica? Vamos ver alguns exemplos. Olha só. Aqui eu tenho, olha só, 1, 2, 3, 4 carbonos, então é but. Concorda comigo? Certo? But porque tem 4 carbonos. Só simples ligações? AN. É aldeído? Como é que eu sei que é aldeído? Porque tem uma dupla ligação com o oxigênio no canto, não é mesmo? E aqui tem uma ramificação chamada metil, né? E a ramificação está no carbono 3, então vai ficar 3-metil-butanal, certo? Aqui eu tenho o formol, olha só, tem quantos carbonos? 1 é met, simples ligações só entre carbonos, né? Como tem um carbono só, é an, e está no canto, carbono primário, aldeído. Então esse aqui é o formol. Aqui nós temos outro exemplo, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5? É pente. Simples ligações entre carbonos, lembre-se, não vale se for entre carbono e oxigênio. Só vale contar dupla ligação se for entre carbonos. Então, entre carbonos é tudo simples, então é an, certo? E no carbono 2 eu tenho o grupo carbonila. Mas eu tenho que colocar o número, professor? Tem. Por quê? Ele podia estar aqui no 3, não podia? Então, se eu tenho opções, de novo, eu sou obrigado a colocar o número onde se encontra, não é mesmo? Então, se está no carbono 2, fica 2-ona. E aqui é a mesma coisa, certo? Só que aqui está no carbono 3, não é isso? Então, são duas moléculas diferentes, tá certo? Então, aqui está no carbono 2 e aqui está no carbono 3. Então, ficou pentan, porque tem 5, só simples, só que está no 3 agora, pentan 3-ona. E existe uma outra nomenclatura, um pouco mais rara, que coloca-se como cetona metílica e propílica. Por quê? Aqui é o grupo cetona, não é isso? Aqui você tem um metil e aqui você tem um propil. Então ficou como? Metílica e propílica, certo? Mas não se preocupem, é só título de curiosidade, a gente não vai usar essa nomenclatura. Ou então, cetona dietílica, porque eu tenho etil de um lado e etil do outro e o grupo do cetona aqui no meio, tá vendo aqui, ó, o grupo carbonila aqui? Do lado esquerdo eu tenho etil, do lado direito eu tenho etil. Então eu tenho 2 etil, então ficou dietílica, tá certo? Então, com isso, acho que vocês são capazes de fazer os exercícios também de aldeídos e cetonas, tá certo? Olá! Agora a gente vai estudar um outro composto orgânico muito importante, que são os ésteres. Os ésteres, como vocês estão vendo aí, são responsáveis pelos aromas agradáveis de várias substâncias, que nem flores, frutas, aquela manteiga que está derretendo no pão, aquela picanha que está lá no fogo lá derretendo também, não é mesmo? Ou mesmo os perfumes, aquele cheiro agradável quando você passa em frente a uma loja, não é mesmo? E esses são os ésteres, são os cheiros agradáveis que estão por aí à nossa volta, tá certo? Bom, os ésteres vocês podem ver aqui no canto que tem a sua função orgânica um pouco mais complexa, porque eu tenho aqui o grupo tá vendo aqui o grupo carboxila aqui, só que não tem o H, eu substituo por outro carbono. Então o éster é uma substância mais complexa, já são moléculas maiores, já são substâncias que vão dar um pouquinho mais de trabalho para a gente desenvolver, certo? Bom, mas como que a gente vai entender um pouco mais dos ésteres? Os ésteres, como eu falei para vocês, são os cheiros agradáveis, não é mesmo? Então olha só, aqui eu tenho vários exemplos de ésteres, que nem por exemplo o cheiro do pêssego, aquele cheiro delicioso de pêssego maduro, não é mesmo? É o metanoato de etila, olha a molécula dele aí, ó. Ou o cheiro de maçã verde, que é aquele cheiro gostoso, principalmente aquelas balas que o povo gosta, né, de chupar a bala de maçã verde. Ou o cheiro da hortelã, o etanoato de etila, né? Então são substâncias que têm um cheiro bem agradável. Mas por que tem o cheiro tão agradável assim? É simples, porque são substâncias que têm uma baixa massa molar, elas são muito solúveis e evaporam com muita facilidade. Então, o cheiro delas sai com muita facilidade para a gente sentir. Isso a gente percebe muito nos perfumes, não é mesmo? Bom, continuando.
Para que eu tenha um éster, eu preciso de um processo chamado esterificação. Ou seja, o éster ele é feito a partir de uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Esse processo, desde que ele foi descoberto, ele possibilitou que a gente produzisse ésteres artificiais. E a gente vai ver depois por que isso é tão importante. Mas como que é produzido isso, né? Vamos ver se a gente consegue entender? Então eu tenho o ácido propanóico, olha só. Eu tenho um ácido e eu tenho um álcool, certo? O que vai acontecer? Olha só. Vai acontecer a reação de esterificação. Significa que o H e o OH das duas moléculas vão se unir. Quando eles se unem, eles vão formar a água. Olha lá, não formou água? Do outro lado lá? Significa que automaticamente eu fiquei com uma ligação livre tanto no oxigênio quanto no álcool, não é mesmo? O que vai acontecer? Esse grupo do álcool se liga ao oxigênio que estava do outro lado, produzindo o nosso éster, que está aqui do lado, prontinho aqui para a gente ver aqui, ó, que é o propanoato de etila. O prop veio da parte do ácido e o et veio da parte do álcool, certo? É desse jeito que se forma o processo de esterificação, tá? Olha só. Lembra que eu falei que a partir do momento que os químicos conseguiram fazer esse processo de esterificação, surgiram os ésteres artificiais. E é muito importante, sabe por quê? Porque é muito mais barato você ter um éster artificial do que você extrair um éster natural. A extração de um éster natural é caríssimo. Por que vocês acham que os perfumes franceses custam muito? Custam 300, 400 dólares. Agora mais ainda, né? Mas por que eles custam tanto? Porque são ésteres naturais, certo? Por que a manteiga custa mais do que a margarina? Porque a manteiga é um éster natural e a margarina é um éster artificial. Então, vários alimentos que a gente tem no nosso dia a dia, que nem as balinhas com sabores, né? Ou própria salsicha, ou até mesmo os sucos de caixinha, não é mesmo? Todos eles são ésteres artificiais. Ou seja, o aroma é totalmente industrializado. Significa que foi feito e produzido em laboratório, certo? Então, essa é a grande vantagem dos ésteres, porque a gente consegue copiar com muita facilidade, barateando o preço dos produtos alimentícios, certo? Porque é muito mais caro, você pode perceber, todo éster natural é muito mais caro, tá? Então, não tenha nem dúvida que todo mundo se aproveita disso, certo? Bom, mas além desses ésteres mais comuns, né, nós temos outros ésteres mais complexos, cadeias maiores, que são os óleos e gorduras. Os óleos e gorduras são, né, que nem, por exemplo, aquela gordura que estava na picanha, ou o óleo que nem o azeite, né, que é tirado da azeitona, né, da oliva extra virgem. Então, ambos são ésteres. Ambos, quando você põe no fogo, né, e começa a aquecê-los, liberam um cheiro muito agradável. Só que os óleos e gorduras têm uma diferença. Não é simplesmente ser sólido e líquido. Não, porque geralmente todo mundo acha óleo é tudo líquido, gordura é tudo sólido. Não, a diferença está na estrutura da cadeia. As gorduras, elas apresentam as cadeias saturadas, ou seja, apenas simples ligações. E já os óleos começam a aparecer insaturações na molécula. Então, quanto mais insaturação aparecer, certo? Mais óleo vai se tornar. Quanto mais saturado for, mais gordura se torna. Então, vai variando de acordo com as duplas ou triplas, simples ou duplas ligações, certo? Aqui eu tenho um exemplo de produção de uma gordura, certo? Por quê? É formado por 3 ácidos graxos. O que é um ácido graxo? São ácidos carboxílicos de cadeias muito longas. Aqui eu coloquei 3 cadeias iguais, mas nem sempre as cadeias são as mesmas. Então as cadeias variam o tamanho. Então eu coloquei 3 iguais só para a gente tentar entender. Então eu tenho 3 cadeias longas, mais carbonos que os que estão aqui, certo? São 3 ácidos graxos com um triálcool. Triálcool que é a glicerina ou glicerol. E eles vão reagir se transformando em uma gordura. Mas como que isso funciona? Vamos olhar mais perto, olha só. Então aqui eu tenho os 3, olha só, 1, 2, 3 ácidos graxos, e aqui eu tenho o glicerol.
que vai acontecer nessa reação? Olha só, mesmo processo de esterificação. Os hidrogênios vão se juntar com os oxigênios da molécula, certo? Aí eles desaparecem. O que vai acontecer? Ficou ligação livre? O que acontece? O glicerol ou a glicerina se liga aos oxigênios que estavam soltos e produz 3 moléculas de água no final. E está aí a produção da nossa gordura, produção da substância que a gente vai ter. E essas moléculas já são muito grandes, por isso que a gordura aparece tanto, né? São chamadas de macromoléculas, que em geral tem de 60 carbonos a mais cada molécula de gordura. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de óleos e gorduras. Sabe o triglicérides? Que é aquilo que entope as veias, né? aquela gordura ruim, né? que faz mal para as pessoas. Então, é isso aqui, ó. São cadeias longas de carbonos saturados. E nós também temos a oleína, que é nada mais nada menos que o óleo de palma, que é utilizado por várias pessoas, né, como lubrificante ou como também óleo, combustível, etc. Dá uma olhadinha, ó, olha a diferença, ó. Cadeias com dupla ligação, olha só. Apareceu dupla ligação, deixa de ser gordura e se torna óleo, certo? Ficou bem claro? Então eu espero que vocês tenham entendido a função éster, como é que funciona, certo? Bom, mas não acabou ainda, a gente tem que ver a nomenclatura. Como é que funciona a nomenclatura de um éster? Nós temos um problema na nomenclatura, certo? Por quê? Porque o grupo funcional, ele fica no meio. Se ele fica no meio, eu vou ter cadeia carbônica de um lado e cadeia carbônica do outro lado. Então significa que eu vou ter o quê? Eu vou ter duas partes. Uma parte antes do grupo funcional e uma parte depois do grupo funcional, certo? Antes do grupo funcional, o que eu vou ter? Eu vou ter o nome comum do jeito que estava. Prefixo, parte intermediária, sufixo. O sufixo vai ser o ato, certo? Só que a segunda parte, primeiro eu tenho que separar utilizando a preposição de, e aí eu coloco o outro grupo. Mas o outro grupo vai ser como se fosse uma ramificação. Lembra? Etil, metil, propil? Só que eu coloco no feminino. E aí fica metil, metila, etila, propila. Certo? Eu vou fazer um exemplo para a gente entender melhor. Olha só. Tá vendo aqui o primeiro? O que eu tenho? Antes eu tenho um carbono, não tenho? Então como é que fica? Met. Tem alguma dupla ligação? Não. Então fica o quê? An. É um éster? É, porque eu tenho dupla O, carbono antes, carbono depois. Então vai ficar o quê? O ato. Terminei a primeira parte. Agora, a segunda parte que eu faço, coloco o prefixo de. Por quê? Se é metanoato, tem que ser metanoato de alguma coisa. Na outra parte aqui não tem um etil, então você vai colocar etil, certo? Só que como é um éster, você coloca a letra A no final, porque é no feminino. Então ficou metanoato de etila. Vamos ver o próximo. Quantos carbonos a gente tem? Não tem 2 carbonos antes? Então como é que fica? Et. Não é mesmo? 2 carbonos antes do grupo. Tem alguma dupla? Tudo simples. Simples é an, certo? É éster? Éster, então fica o ato. Se é etanoato de alguma coisa, não é? Etanoato do quê? De, tenho 2 carbonos desse lado, etil. Só que termina com A porque é no feminino. Então ficou etanoato de etila. Vamos ver o último aqui em cima. Tenho 2 carbonos também, então fica o quê? Et. Tudo simples? An. Olha o grupo do éster aqui. Então ficou o quê? O ato. Se é etanoato, etanoato de alguma coisa. Opa, mas agora eu tenho 4. 4 é o quê? Butil, lembra? Metil, etil, propil, butil. Então ficou butil. Só que como é éster, termina com A. Então ficou etanoato de butila. Certo? É desse jeito que a gente faz um éster. E não se esqueçam que você tem o grupo C, dupla O e outro carbono, certo? É o coque, certo? Eu esqueci de falar para vocês, mas dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou voltar lá para a gente ver, ó. Olha aqui, ó. Ele aparece aqui, ó, como COOC.
Então essa é a maneira com que vai aparecer para ferrar a vida de vocês também. Então o grupo funcional vai aparecer desse jeito ou desse jeito. Tá certo? Espero que tenham achado interessante e essa foi o estudo dos ésteres. Até a próxima! Agora nós vamos estudar mais uma aula de compostos oxigenados e hoje nós vamos estudar sobre os éteres. Bom, o que é um éter? Vocês estão olhando aqui do lado um frasco, né? Esse frasco é de um produto que era muito vendido, muito vendido. Por quê? Porque o éter ele é um excelente anestésico, certo? E muitos jogadores utilizavam para amenizar problemas que estavam dando, como batida na canela, etc, né? E só que tinha um probleminha. Quando eles faziam isso, eles pegavam e aproveitavam e davam aquela cheirada no éter. Por quê? O éter, além de ele ser um excelente anestésico, ele também é um alucinógeno, ou seja, a pessoa fica doidona quando começa a cheirar éter, certo? E muitos jogadores, mas não os jogadores profissionais, né? Aqueles jogadores de várzea que jogavam em cidade pequena, aqueles campinhos, sabe? Que eles pegavam e jogavam de qualquer jeito, sem se preocupar, e muitas vezes acabavam se machucando, né? Então, o que acontecia? Usava-se o éter e ia-se que nem louco para cima um do outro, né? Então, muitas vezes as pessoas acabavam machucadas, nem percebiam, e só quando passava o efeito é que iam sentir o estrago, não é mesmo? Só que o éter ele não é utilizado só nisso, ele foi muito utilizado na medicina muito tempo atrás também, né? Os médicos usavam bastante como um excelente anestésico, né? Mas hoje em dia sabemos que tem anestésicos muito melhores. Além disso, ele serve para solvente, um excelente solvente, né, de substâncias orgânicas apolares, né, como resinas e óleos. Também serve para produzir pólvora e também na produção da seda artificial, né, na hora de limpar e purificar os fios, certo? Bom, mas tem uma outra coisa que é a utilização, que é uma contravenção, né? Que o éter ele é muito utilizado para fazer o lança-perfume. Vocês estão vendo aqui do lado aqui 2 vidrinhos de lança, aonde as pessoas, principalmente no carnaval, fazem uma ligação, né, entre o éter e o clorofórmio, formando o lança-perfume, né? Mas, felizmente, ele foi proibido e não se consegue mais comprar esse produto tão facilmente, né? Que é o éter. Qual que é a característica do éter? A principal característica é que agora o oxigênio aparece como um heteroátomo, ou seja, entre 2 átomos de carbono, certo? Ele não está que nem os outros que estavam por fora, em volta, não é mesmo? Não, ele está entre 2 átomos de carbono. Então a principal característica de um éter, vocês estão vendo aqui, ó. Oxigênio entre 2 átomos de carbono. E ele é muito volátil. Se ele é muito volátil, ele é inflamável. Então também é muito perigoso, né? O éter é muito perigoso porque ele é inflamável, tá certo? Bom, já entendemos o que ele faz, né? Para que ele serve, como é que ele é utilizado, o que não se deve fazer com o éter também, né? Certo? E como que a gente vai fazer agora para dar um nome no éter? O éter ele já é mais complicado. Como ele tem o oxigênio no meio, vai ter 2 partes, certo? E vai ter 2 nomenclaturas também. A primeira nomenclatura é aquela oficial proposta pela IUPAC, né? Onde o nome está dividido em 2 partes. A primeira parte é o prefixo que indica o número de carbonos do menor grupo. Então, o que acontece? Você vai colocar só o prefixo e depois só oxi. Olha só, não tem parte intermediária. Tá dando uma olhadinha aqui, ó, que nem eu fiz aqui, ó, no esqueminha, ó, prefixo e sufixo. Então vai ser a quantidade de carbonos, met, et, prop, but, etc, etc, e o sufixo oxi. Então fica met com oxi, metoxi, ex com oxi, etoxi, prop com oxi, propoxi e assim sucessivamente. Aí você coloca um tracinho no meio e você coloca no grupo maior o nome do hidrocarboneto correspondente, ou seja, você vai colocar o nome normal, prefixo, parte intermediária e sufixo, como se fosse um hidrocarboneto, tá certo? Vamos ver um exemplo? Olha só, aqui eu sei que é um éter porque olha o oxigênio entre 2 carbonos. Aí eu vou ter que olhar o menor grupo. Qual que é o menor grupo? Esse aqui, né? Só tem um carbono, então esse aqui é o menor grupo. Se é o menor grupo, met, certo? Vou colocar o quê? Oxi, porque
É o prefixo mais oxi, certo? Agora eu vou para da outra parte. A outra parte tem 2 carbonos, certo? Então qual que é o hidrocarboneto que tem 2 carbonos? É o etano, certo? Porque et, simples ligação an, e hidrocarboneto O. Então ficou metoxietano, certo? Vamos ver o outro aqui do lado. Opa, mas os dois têm o mesmo tamanho, então tanto faz, você começa do lado que você quiser. Tem 2 carbonos? Et. Termina com oxi. Por quê? Porque é acetona, certo? Acetona. Porque é um éter. E do outro lado você tem o quê? Também 2 carbonos. Então é o quê? Etano, porque o hidrocarboneto que tem 2 carbonos é o etano. Como é que ficou então? Etoxetano, certo? É desse jeito. Mas não tem só essa nomenclatura. Tem a nomenclatura usual. A nomenclatura usual também apresenta 2 partes, certo? Só que tem algumas diferenças. Primeiro, a gente coloca a palavra éter antes de tudo. Estão vendo aqui, ó? Antes de tudo tem que colocar éter. Aí, na primeira parte, eu coloco como uma ramificação. Lembra o nome das ramificações? Metil, etil, propil, butil, pentil, hexil, etc. Então, e aí você vai colocar o nome da ramificação mais o sufixo. Qual que é o sufixo que vai usar? Ico. Então vai ficar metílico, etílico, propílico, butílico, pentílico. E a segunda parte você vai fazer a mesma coisa. Só que qual que vai ser a diferença? Que você vai ter que colocar por ordem alfabética. Então, por exemplo, se de um lado tiver 3 carbonos e do outro tiver 4, por ordem alfabética, but vem antes de prop. Então vai ficar butílico, propílico. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil? Olha só, eu coloquei os mesmos exemplos da outra vez. Aqui o que eu tenho? Metil e aqui eu tenho etil. Por ordem alfabética, quem vem primeiro? Primeiro eu coloco a palavra éter, né? Lógico. Depois fica etil. Só que aí eu coloco o quê? Ico, porque é o sufixo. Então fica etílico. E depois, o outro que é? Não é metil? Se é metil, coloco o quê? Ico no final. Então ficou éter, etílico e metílico. No lugar desse, você pode colocar uma flechinha, um tracinho também, certo? Agora embaixo, como é que fica? Vamos lá, primeiro eu coloco o éter, né? Lógico. Aí fica etílico, certo? E de novo vou fazer o quê? Etílico de novo? Ó, vou repetir, ó. Vamos lá, coloquei éter. Daí o que eu tenho aqui, ó? 2 carbonos. É etil. Termina com ico. Aí aqui do outro lado eu tenho 2 carbonos também, etil, e termina com ico. Então vai ficar éter, etílico, etílico? Não tem cabimento. Então eu junto os dois e fica o quê? Éter dietílico, certo? É desse jeito que eu faço o nome nos éteres. É um pouco complicado, mas vai ter que aprender essas 2 nomenclaturas, tá certo? Espero que tenham entendido direitinho.